O governo federal ele justifica a PEC, os precatórios, né, argumentando que os valores programados para essa despesa em 2021 subiram muito. Esse aumento, que já vinha ocorrendo, ele seria exponencial para o próximo exercício, né? A pergunta, doutor Felipe, dá para dizer que, de fato, o orçamento foi atingido por um meteoro, né? E aí, na verdade, na sequência dessa pergunta, a reboque dela, eu indagaria, o senhor acha que faltou, ou que efetivamente falta, o que falta para ser levado a sério o planejamento fiscal? Porque parece-nos que essa questão da PEC tem um relacionamento muito forte com a questão de um déficit de planejamento fiscal que existe no Brasil, né? Então, o senhor acha que faltou, e o que efetivamente falta para se levar a sério o planejamento fiscal, especialmente a gestão de risco, né, na temática do pagamento dos precatórios? Quando o governo diz que pagará 2,6% da receita corrente líquida, no máximo, referente às despesas com precatórios, ele está automaticamente dizendo que aquilo que exceder esse valor vai ser parcelado. Ou seja, é o calote do calote você parcelar o precatório. E a solução para esses 89,1 bilhões existia. Faltou planejamento, faltou gestão, porque a Advocacia Geral da União presta as informações necessárias aos setores do Executivo. A portaria número 40 de 2015, como nós mostramos no trabalho publicado, assinado por mim e pelo diretor Daniel Cury, na Instituição Fiscal Independente, os comentários da IF número 11 e no número 12, fizemos 2 textos sobre isso. A Advocacia Geral da União trabalha para prover essas informações, e a portaria número 40 de 2015 da AGU, inclusive, cria os mecanismos de classificação de riscos, se o risco do precatório é provável, se é possível, se é baixo, etc. E a própria AGU defende a União nesses processos, nessas demandas, de tal sorte que dizer que houve uma surpresa não condiz com a realidade. O que houve foi uma gestão muito próxima de uma gestão, eu diria, temerária, porque não houve a gestão adequada de riscos, as informações podiam ter sido utilizadas para negociar com os precatoristas, principalmente no caso dos grandes precatórios, e mesmo outros tipos de soluções que poderiam ter diluído uma parte desses valores no tempo, sem produzir essa pressão excessiva para 2022. Por exemplo, o caso do Fundef, que é um fundo da educação desenvolvido, criado nos anos 90, que tinha o objetivo de universalizar o acesso das crianças de 7 a 14 anos na escola, só este precatório, para 3 estados, responde por 16,6 bilhões de reais do volume de 89,1 bilhões de reais do ano que vem. Vale dizer que a surpresa, se existiu, e a meu ver não é de 89,1, porque o governo já previa 57 bilhões, em torno de 57. Então, nós estamos falando de uma surpresa de 32,1, dos quais 16,6 tem a ver com essa única questão, que é o Fundef, referente a 3 estados da federação. Por que é que esses 3 estados não foram chamados para uma negociação, para pagamento com deságio? Claro, não agora, que está tudo consolidado e sacramentado. E isso deveria ter sido feito no passado, né? Para que justamente se evitasse essa necessidade agora de ter que pagar integralmente todos esses valores. Dinheiro tem valor no tempo. Se você propõe para uma parte antecipar o pagamento de algo, é óbvio que essa parte pode aceitar um deságio. Dinheiro tem valor no tempo. Então, se há uma perspectiva de provável recebimento daqui a 3 anos e eu quero pagar para você à vista hoje, então é óbvio que eu posso fazer descontos no valor que eu eventualmente teria que pagar. Até porque eu também estou assumindo o risco de a decisão ser a meu favor. E aí eu já terei pago, mas terei pago um valor descontado. Então, esse tipo de negociação, de gestão, de governança nessa área dos precatórios precisa, no mínimo, melhorar. No passado, isso era feito.
as negociações eram feitas. Há que se explicar por que não foi feito dessa vez. Por que se deixou chegar esse valor? Porque o argumento do Ministério da Economia não é plausível, de que o meteoro caiu sobre as cabeças. Ora, os instrumentos disponíveis para antever todo esse movimento estavam à disposição, estavam funcionando, e não foram bem utilizados, aparentemente. Essa dívida, esse precatório, ele, claro, se você tivesse uma boa gestão, poderia ser minimizado. Mas uma vez que chegou-se a essa situação de um volume expressivo, é preciso pagar. A pergunta que se faz é como é que cumpre o teto de gastos no ano que vem, pagando todo esse volume de precatórios. É preciso cortar outras despesas, o que também não foi feito. O que o governo atual fez foi controlar salários, exceto dos militares, que tiveram reajustes garantidos pela lei da reforma da Previdência dos Militares, aprovada em 2019. Né? Então, os efeitos desses reajustes estão ocorrendo, inclusive, neste ano e no próximo ano, e são efeitos permanentes. Mas, para todo o resto do serviço público, não houve reajuste. Isso foi uma medida que segurou a despesa. A reforma da Previdência, aprovada em 2019, também tem efeitos de médio prazo importantes. Estabiliza e até produz uma certa redução no gasto do INSS em porcentagem do PIB. No entanto, é preciso ter claro que esses ajustes não foram suficientes para produzir uma situação de acordo com a preconizada pelo teto de gastos, que diz o seguinte: o limite para o teto, para a despesa, é um teto corrigido pela inflação acumulada em 12 meses até o ano anterior. E nós estamos chegando numa situação em que isso não está sendo viabilizado. Então, ou bem, o teto é rediscutido e faz-se uma harmonização das regras fiscais, mas a sério, não uma mudança na iminência do seu rompimento, ou então nós vamos ter que caminhar para ajustes na despesa que levem à observação da Constituição. Né? Uma outra coisa importante é que o próprio teto previa os chamados gatilhos do teto, as medidas automáticas de ajuste, no artigo 109 do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O teto de gastos é escrito no ADCT, né? Artigo 107 começa. Então, é preciso entender que esses gatilhos, hoje, eles não têm como ser acionados. Então, veja a encalacrada em que nós nos metemos. O governo aprovou uma PEC emergencial, a emenda constitucional 109, promulgada em março, que supostamente deveria resolver esse problema dos gatilhos. Quer dizer, quando o teto estourasse, isso não era para ser um constrangimento. Os gatilhos seriam acionados, promoveriam certos ajustes e nós voltaríamos a uma situação de observação do teto em algum momento do tempo. Só que a regra que foi aprovada na emenda 109 não serve para absolutamente nada. Como eu mostrei no meu artigo para o Estado de São Paulo, agora o último artigo, em que eu discuto justamente esses mecanismos da PEC 23 e como nós chegamos a eles e a essa eventual necessidade de apresentar essa PEC 23, dados os erros da PEC emergencial. E esse erro, basicamente, é o seguinte: a PEC emergencial, a emenda 109, ela diz que quando a despesa obrigatória superar 95% da despesa primária, ambas sujeitas ao teto, e vale dizer que despesa primária é aquela que não inclui os juros, então, medidas automáticas de ajuste seriam acionadas. A exemplo do bloqueio de reajustes salariais, do não aumento acima da inflação para qualquer despesa, etc., etc., etc. Só que é matematicamente impossível chegar a 95% sem que você paralise o Estado, o que na literatura é chamado de shutdown, paralisação da máquina pública. Por quê? Porque para ter 95% de despesa obrigatória, mesmo que você force a mão, ou que você pague os 90 bilhões de precatórios, primeiro que você não chegaria nos 95, mas se chegasse, isso significaria que
o corte das discricionárias, que são as despesas não obrigatórias, teria que ser tal que levaria as discricionárias abaixo de 5%, o que é um nível crítico impossível de sustentar o funcionamento mínimo da máquina pública, como nós mostramos exaustivamente em alguns dos nossos trabalhos na instituição fiscal independente. Então, esse número foi mal calibrado e nós alertamos na época. Agora, quando chega uma despesa que tende a romper o teto, o que se faz? Deveria-se acionar os gatilhos. E por que não são acionados? Porque nós estávamos justamente certos quando apontamos que o mecanismo de acionamento dos gatilhos foi mal desenhado. Os 95% são impraticáveis. O senhor falou sobre o fundo de liquidação dos precatórios, né? Para pagamento das parcelas que serão roladas. Os recursos desse fundo, eles teriam origem na alienação de ativos da União, né? O pagamento dessas parcelas com recursos do fundo não estariam sujeitos ao teto, como o senhor bem esclareceu. A pergunta é, isso pode dar origem a orçamentos marginais? Podemos traçar aí algum paralelo entre a PEC dos precatórios e a instituição, por exemplo, dos restos a pagar, como um verdadeiro orçamento paralelo, né? E se sim, quais as consequências disso em cenários futuros? Os restos a pagar já constituem um mecanismo para tentativa de planejamento de despesas que sejam plurianuais. Faz sentido o resto a pagar quando você tem um investimento que dura 5 anos, por exemplo, e aí você, obviamente, não vai liquidar e pagar todo esse montante referente a esse investimento no primeiro ano. O problema é que nós contratamos restos a pagar em outras áreas, em gastos correntes, até em gastos de pessoal, em gastos que deveriam ser pagos no curtíssimo prazo. Então, existe esse paralelo. Agora, então você muda a Constituição novamente para criar um regime de exceção, para parcelar despesas obrigatórias, para criar um fundo paralelo, que é muito preocupante, porque esse fundo paralelo remete ao que nós tínhamos nos anos 80, pré-reformas da extinção da conta de movimento, da criação da Secretaria do Tesouro, da separação do orçamento monetário dos outros orçamentos que nós tínhamos, da consolidação do orçamento geral da União, porque esse fundo, ainda que esteja no orçamento, vai ser uma espécie de bonde fura-teto. Tudo que for pago com esse fundo vai ser extra-teto de gastos. Ora, quanto tempo vai demorar para alguém propor nessa PEC, introduzir no artigo 80A, onde está justamente sendo criado o fundo, a possibilidade de não só pagar parcela de precatório e amortizar a dívida, mas também pagar gastos com essa, com aquela, com tal área. É óbvio que isso vai ser proposto. E aí você vai começando a furar o teto de gastos, de tal sorte que, na verdade, ele vai desabar rapidamente sobre as nossas cabeças. É por isso que o mercado está tão apreensivo, é por isso que os juros estão aumentando, é por isso que nós estamos numa situação muito preocupante, em que as perspectivas de crescimento para o ano que vem estão cada vez menores. Basta observar os movimentos dos analistas de mercado conforme a mediana das projeções da pesquisa Focus do Banco Central. As parcelas que serão prorrogadas para os próximos exercícios, né? Se quitadas com os recursos da receita corrente líquida, elas devem ser incluídas na regra do teto dos gastos. A pergunta é, isso não jogará mais pressão no cumprimento da regra para os anos seguintes, gerando aí uma bola de neve? Né? E que expectativa fiscal nós podemos ter nesse cenário? A regra que está sendo colocada é a seguinte: os precatórios de pequeno valor, que estão aí na casa de 17 a 19 bilhões, esses têm que ser sempre pagos, né? Obrigatoriamente pagos. Agora, do restante, então, como o José Ricardo explicou na introdução, você vai pagar até um cap, um limite. Então, nós vamos pegar a receita corrente líquida
que é um conceito de receita, um dos conceitos de receita, 2,6% disso, e esse valor será pago. Se for abaixo desse valor, ok. Se for acima desse valor, o que exceder os 2,6% da RCL vai ser automaticamente parcelado. Então, nós vamos ter suaves prestações aí, vinculadas à possibilidade de serem pagas, inclusive, por esse novo fundo. O que nós temos que ter claro é que tanto os RPVs, os de pequeno valor, quanto esses maiores, que serão pagos até o limite de 2,6% da RCL, essa soma estará sujeita ao teto de gastos. Continuará sujeita ao teto de gastos. Só que essa soma será menor. Por exemplo, no ano que vem, em vez de pagar 57, você vai pagar 40, 43. Né? Por que 57? Porque antes do meteoro cair sobre a cabeça do ministro da Economia, o número era 57. Então, vejam o disparate. Nós estamos criando um instrumento contábil, que é um fundo com receitas incertas, para pagar despesas que nós já sabemos líquidas e certas, e elevadas, né? E obrigatórias. Então, o fundo faria sentido, a meu ver, se o objetivo fosse pagar despesas de uma maneira recorrente, se ele fosse grande. Se você tivesse um funding suficiente para que apenas os rendimentos fossem utilizados. Aí você pode até pensar num fundo à la fundo soberano, como existe em alguns países, para usar os rendimentos para fazer transferências sociais. Isso é outra história. O que está sendo proposto nessa PEC é um fundo onde o patrimônio vai ser dilapidado. Você vai colocar 100 milhões ali de uma venda de um prédio e no dia seguinte já vai pagar precatório com isso. Então, é possível que esse sistema garanta saldar algumas das parcelas por alguns anos. Mas eu acho que você tem razão na crítica, porque não é uma solução definitiva, né? E o teto de gastos, na verdade, vai continuar pressionado, porque os precatórios continuam acontecendo, continua havendo a informação até o dia 15 de junho de cada ano, os tribunais têm que prestar informação, conforme o artigo 33 da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a própria AGU está mapeando esses riscos e tem as informações. Certamente ela já sabe qual vai ser o provável impacto para 2023. Então, qual é o risco que você aponta e que eu acho importante? É o risco de uma espécie de bola de neve, em que você vai ter os pagamentos ordinários, vamos chamar assim, que são os 2,6% da RCL, mais os RPVs. E as parcelas. As parcelas podem ou não se somar a esse primeiro montante, sujeito ao teto. Se tiver receita no fundo, elas não vão se somar. Se não tiver receita no fundo, vão. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que cortar outros gastos. Nós estamos chegando numa situação fiscal que é uma sinuca de bico muito difícil de ser resolvida. As regras fiscais não estão dando conta de produzir um quadro de previsibilidade, de controle da despesa e mesmo de geração daquilo que mais importa do ponto de vista da política fiscal, que é produzir condições mínimas de sustentabilidade da dívida pública. E nós temos regra de ouro das contas públicas, meta de resultado primário, temos a regra dos 95%, que eu já expliquei, das despesas obrigatórias, o teto de gastos, a própria lei de responsabilidade fiscal. É uma profusão de regras e nós somos bons de criar regras fiscais, mas não somos bons de cumprir as regras fiscais. Então, o espírito da responsabilidade fiscal precisa se espalhar entre as nossas elites, principalmente, mas na sociedade como um todo. Não adianta ter um teto de gastos que vai sendo contornado, porque você tem razão, quer dizer, se de repente esse fundo não vingar, não houver privatizações, não houver vendas de ativos, os ativos estiverem supervalorizados ou sobrevalorizados, o que nós vamos ter é uma situação de encontro marcado em 2023, uma nova PEC. Então, nós estamos mudando a Constituição no regramento do direito financeiro, das contas públicas e da política fiscal, de uma forma que
Eu não sou jurista, sou economista, mas me preocupa, porque não tem previsibilidade alguma. Nós fixamos ontem, em março, uma regra nova, junto ao teto, que é a dos 95, agora mudamos de novo por causa dos precatórios, amanhã surge uma outra despesa, muda de novo a Constituição. Então, como diz o ex-ministro Delfim Neto, nós precisamos de uma certa lipoaspiração na Constituição nessa matéria fiscal, para que a gente possa ter um regramento por meio de leis complementares e leis ordinárias, e tendo a lei de responsabilidade fiscal como base. Aliás, a lei de responsabilidade fiscal produziu um efeito muito importante sobre a consolidação das contas públicas e a fixação de regras, mas ela foi, infelizmente, deturpada pela prática dos tribunais de contas junto aos governos estaduais e também, no caso dos municípios grandes, o que produziu uma interpretação de normas da lei de responsabilidade fiscal que foi péssimo, que foi muito ruim para a previsibilidade e a aplicação das regras.